Oi, gente, eu sei que eu passei muito tempo sem gravar os vídeos, mas eu digo que eu não vou sair do YouTube, porque eu amei fazer meus resumos, eu amei estar estudando e estar passando isso em vídeo, e tá me ajudando muito na escola, então mesmo que não esteja muitas visualizações agora, eu prometo que vou continuar aqui, porque tá me ajudando muito na escola. Então vamos pro vídeo agora sobre o segundo reinado. Então, bora lá! Depois do golpe da maioridade em 1840, quando Dom Pedro II é nomeado imperador do Brasil, ele começa a governar com seus 14 aninhos. E esse império vai de 1840 até 1889, 49 anos de governo. E a gente vai entender agora por que durou tanto tempo esse período. Durante esse segundo reinado aconteceu muita coisa, porque 49 anos de história, o Brasil mudou muito. Primeiro a gente vai entender como foi o governo durante todo esse período. O governo, por todo esse tempo, ele foi extremamente centralizado nas mãos do imperador, pois durante o período regencial não foi mexido em nada a parte do poder moderador, e ele ficou ainda com o poder todo centralizado, tendo poder para fazer o que quisesse lá dentro. Isso fez com que ele chegasse várias vezes a dissolver o parlamento, exatamente 36 vezes, né, que ele usou esse poder para dissolver esse parlamento, mas foi justamente isso que fez esse equilíbrio no governo dele durar uns 49 anos. Por quê? Porque ele acabou criando um governo balanceado. Um balanceado, no caso, lembra daqueles dois partidos que vinham brigando, que era o Partido Conservador e o Partido Liberal? Pois é, eles dois, o imperador soube administrar eles dois como se fosse uma gangorra. Uma hora ele elegia os liberais, uma hora ele elegia os conservadores. E assim ele criou um balanceamento muito bom, e eles não ficavam tanto tempo brigando, porque eles sabiam que na hora que o inimigo saísse, eles iam entrar no lugar. Durante esse período, o governo brasileiro ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Por quê? Era basicamente assim. Por meio de eleições diretas, o povo elege lá os seus parlamentares, e esses parlamentares elegem seu primeiro-ministro, e o rei, ele não governa, ele só reina. O modelo do parlamentarismo às avessas do Brasil, naquela época, era assim: o imperador, que era lá o rei, né, assim por dizendo, ele escolhia seu representante, que era o primeiro-ministro escolhia seus subordinados, e assim por diante. E aqui eu vou botar uma imagenzinha representando o Dom Pedro II, lá com relação aos liberais e os conservadores, que pode cair muito na sua provinha, que é basicamente o Dom Pedro empurrando um carrossel, como se fosse assim, um primeiro, depois o outro, um primeiro, depois o outro, trocando sucessivamente. Como a gente viu no primeiro reinado, Dom Pedro era aquele mulherengo, era aquela que todo mundo não gostava, era super autoritário, deixava todo mundo na cara. Quando chega em relação a Dom Pedro II, ele vai fazer tudo ao contrário. Ele vai preservar muito a sua imagem, e desde o começo, antes mesmo dele virar lá o imperador, antes de ocorrer o golpe da maioridade, ele sempre foi retratado como uma criança assim sublime, com uma inteligência superior, assim, nossa, que imperador, vai dar muito certo ele aqui no governo. Tipo, ele sempre foi retratado desse jeito, e ele vai prezar muito a sua imagem, tanto que sua imagem sempre foi divulgada com aspectos mais velhos, mais sábios, sempre com aquela barba, assim. Porém, mesmo com um governo super centralizado e mais organizado que os anteriores, ele vai ter sim problemas no seu império. Um exemplo desses conflitos foi a Revolução Praeira, quando uma parte mais radical assim do Partido Liberal, que ocorreu em Pernambuco, eles começaram a manifestar suas ideias através do jornal Diário Novo. Esse conflito ele foi gerado pela insatisfação com o império daquela época, e juntamente com o crescimento revolucionário do período. E também teve a Balaiada, que foi uma reação às lutas dos maranhenses contra as injustiças praticadas pelas elites políticas e a grande desigualdade social. E mais um conflito que teve muito importante também para o declínio do segundo reinado foi a Guerra do Paraguai. Então, o que foi exatamente a Guerra do Paraguai? Foi basicamente assim: tava lá o Uruguai, a Argentina e o Paraguai nos seus devidos lugares, e o Brasil também. Tá, a Bacia Platina, bacia hidrográfica muito importante para aquela região, principalmente para comercialização, onde os barcos saíam com seus produtos e iam direto para o mar para poder comercializar em outras partes do mundo. Então lá gerava muitas brigas desde o começo, principalmente entre Brasil e Argentina, que eram os que dominavam lá a região. Só que no Paraguai, eles estavam sendo governados por um ditador, que era o Francisco Solano Lopes. E eles tinham um dos exércitos mais fortes daquela região. Mas aí você pergunta, tá, mas sempre houve conflitos, e por que gerou uma guerra entre esses quatro impérios? Tudo começou com uma pequena guerra civil que estava ocorrendo lá no Uruguai.
Essa guerra civil, ela estava sendo travada entre os partidos do Uruguai, que era o Partido Blanco, que eles estavam governando lá, e o Partido do Colorado, que surgiu em oposição a esse outro partido. Com tudo isso acontecendo, o Brasil e a Argentina passam a apoiar o Partido Colorado. E em 1864, o Brasil chega até mandar suas tropas para ir lá dentro. E eles vão destituir o presidente Atanásio, do Partido Blanco, e ele coloca no lugar o Venâncio Flores, que era do Partido Colorado. Mas aí você me pergunta, cadê o problema disso que o Paraguai vai entrar? O Paraguai era amigo do Partido Blanco e ele estava com medo de perder sua influência naquele local e ele usou disso como desculpa para declarar guerra. À Argentina e o Brasil. Eles começaram sequestrando um navio brasileiro que estava passando lá e depois invadindo uma parte do Brasil. No lado da Argentina foi porque ele pediu passagem para o seu exército passar pela Argentina e a Argentina, que não queria entrar na guerra, falou não dou passagem. E ele entendeu isso como um afronto, um alinhamento ao Brasil e ele acabou declarando guerra também à Argentina. Depois do Paraguai ter declarado guerra tanto ao Brasil como à Argentina, é criado o Tratado da Tríplice Aliança. E o que foi isso? Foi basicamente um acordo entre Argentina, Brasil e Uruguai. E essa guerra só chega ao fim em 1870, e foi quando Solano Lopes morreu. Mas agora vamos falar de coisa boa, de coisa deliciosa, de coisa aquela assim que anima o ânimo, café. O café foi o principal produto econômico daquela época. Antes do café vir pro Brasil, ele estava passando por uma decadência muito grande, porque estava acabando os minérios lá de Minas Gerais e o açúcar estava em declínio. Aí o café chegou o quê? Chegou o quê? Para salvar a pátria, para dar mais energia pro Brasil? Café é vida, né, gente? Só que com toda coisa boa tem a sua parte ruim. O café era principalmente derivado da mão de obra escrava e posteriormente da mão de obra assalariada dos imigrantes. Agora a gente vai falar de imigração. Como lá desde o começo a Inglaterra já estava botando muita pressão para o Brasil abolir a escravidão e com todas as leis que foram vindo, ficou muito difícil para os colonos ter realmente escravos lá para trabalhar nas lavouras de café. O governo vê os imigrantes como uma mão de obra mais barata e viável para vir trabalhar aqui. E outra parte também que eles visavam foi o branqueamento da população. Tipo, eles estavam vendo que tinham muitos negros aqui no Brasil e eles queriam trazer esses imigrantes lá da Europa, brancos, é claro, para trabalhar aqui para ver se branqueavam a população. Eles começaram com esse incentivo à imigração para o Brasil, primeiramente pelo sistema de parcerias, que era basicamente os colonos pagavam lá para os imigrantes virem da Europa e eles pagavam toda a sua viagem e a estadia durante o período. Só que o problema era, eles já chegavam aqui praticamente escravizados, porque eles já estavam com dívidas e não iam conseguir pagar. Aí o governo cortou logo esse sistema de parceria e ele passou a botar outro sistema, que foi eles mesmos pagando a viagem dos imigrantes até aqui e os colonos botavam eles para trabalhar nas lavouras de café. Uma lei que foi estabelecida, muito importante também nessa época, foi a chamada Lei de Terras. Por que o governo botou isso? Foi assim, se eu tenho uma terra aqui que estava lá primeiro as sesmarias e tal, os campos de terra eram dados e não tinha muita demarcação, as terras que não tinham dono, eles pegavam e tinham que comprar agora do governo. E quem realmente não tinha dinheiro não ia continuar sem condições de ter uma terra. Essa lei foi criada para os imigrantes não terem alternativa nenhuma a não ser trabalhar nessas lavouras de café. Agora vamos falar sobre escravidão, um ponto muito importante também durante esse período, porque foi durante esse segundo reinado que foi abolida a escravidão no Brasil. Houveram várias leis na história do Brasil que foram liberando gradualmente lá a população negra, mas foi um processo muito longo, tanto que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. As leis que contribuíram para isso acontecer são a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro de escravos africanos, a Lei do Ventre Livre, que liberava os filhos das escravas, a Lei do Sexagenário, que liberava os escravos a partir dos 65 anos, sendo que eles não chegavam nem a 30. E por último, a Lei Áurea, que foi a abolição da escravidão. Mas lembrando que a Lei Áurea foi uma lei muito importante sim, mas também foi uma lei que não deu nenhuma assistência para aqueles escravos que estavam libertos e não tinha para onde ir depois de sair das mãos dos colonos. E agora vamos para o último ponto, que foi o fim da monarquia e a proclamação da república. Naquela época, o sistema monárquico já estava muito desgastado, assim, já estava na hora de todo mundo já estava virando república, todos os países, então todo mundo via aqueles, nossa, tem outro jeito de ser governado. E ele também caiu porque seus pilares ruíram.
E quais eram esses pilares? Eram a elite cafeicultora, a igreja e os militares. Com relação à questão religiosa, tudo começou quando em 1864 o Papa Pio IX decretou que todos os católicos envolvidos com a maçonaria fossem excomungados da igreja. Mas aí Dom Pedro foi lá e declarou a reabertura das irmandades religiosas que estavam ligadas com a maçonaria. Ordem que não foi acatada pelos bispos de Olinda e de Belém. Então Dom Pedro fez o que com esses bispos? Eles foram condenados a trabalho forçado. Então foi assim que Dom Pedro perdeu lá o incentivo, sua comunhão com a igreja. Por parte da questão militar, eles estavam recebendo um salário muito baixo e por outros e outros tópicos que eles não gostavam que o governo estava fazendo, eles acabaram se voltando contra o governo e o governo perdeu mais esse pilar. E o último, que foi o golpe de misericórdia, foi dado pela Lei Áurea. Por quê? Com isso, eles perdem também o apoio da elite cafeicultora, que não gostou nada desse negócio de não poder escravizar para poder fazer suas coisas de café. Que é isso, não gosto mais desse governo, cortei. Oi, gente, essa sou eu do futuro dizendo que eu não gravei esse vídeo mais cedo justamente porque eu esqueci de gravar o final. E ficou esse tempo todinho e me enrolei com tarefa e acabou atrasando. E foi por água abaixo e eu tô gravando isso agora de qualquer jeito porque é o jeito. Então se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve aqui no canal, comenta se você gostou desse vídeo, eu prometo que vou estar trazendo mais outros. E é isso e tchau!